Bia, vamos lá. O que mais te chamou a atenção em relação a esses acontecimentos? Sabe que eu não comentei isso agora com o Fernando, mas durante esses últimos dias a gente tem falado muito sobre essa questão da, da convicção que eles tinham da impunidade, né? Esses golpistas que tramaram execuções, inclusive, e o golpe em si. Porque esse golpe, esse plano de golpe, o Miguel brincou com a gente ontem, ele é impresso e auditável, né? Então, assim, bem ao gosto de Jair Bolsonaro, porque eles tinham plena convicção de que, caso perdesse, que foi o que aconteceu, perderam a eleição, eles continuariam ali no poder, no Palácio do Planalto, enfim, por conta do golpe que dariam. Então, assim, existia, e isso me choca bastante, sabe? O quanto a gente pode achar, e às vezes eu acho, assim, que é um pouco de burrice, mas também é essa questão da impunidade. Como que você vê? Eu vejo exatamente isso. Eles tinham a certeza absoluta da impunidade. E aí, quando a gente começa a ver essa trama do golpe, a gente percebe quantas situações que até então não eram explicáveis, elas começam a ter nexo. Por exemplo, o Bolsonaro nunca assumiu a derrota para o Lula. Né? O Bolsonaro, até na transição mesmo, ele faz uma fala, mas como se não tivesse transição. A gente tem aquela questão de não sobe a rampa de quem estava acampado na frente dos quartéis, a permissividade para deixar aquelas pessoas acampadas, porque aquelas pessoas elas teriam uma função no momento do golpe de Estado, provavelmente, elas seriam o motor da convulsão social pós-assassinato do Lula, do Alckmin, né? Então, assim, a gente percebe que o que parecia até então um bando de gente quase que descompensada, não era. Eles faziam parte das engrenagens de um golpe de Estado e que por muito pouco a gente não caiu numa ditadura. E pelo que tudo que eu estou vendo, analisando e ouvindo, a gente teria um período muito pior do que 68. Porque eles fariam terra arrasada com a oposição para não permitir qualquer tipo de respiro. Então, assim, é assustador ver a certeza de que eles iriam conseguir. Eles não conseguem em 2022 e aí eles tentam em 2023 a convulsão social. Então, assim, 8 de janeiro é a consequência de 2022, a tentativa de golpe, e aí fica muito claro todas as atitudes, tanto da família Bolsonaro, como também de quem estava no governo, a tranquilidade ao perder, ao recusa em dar a transição, né? Existia todo um plano muito bem arquitetado para que Bolsonaro não saísse do poder em hipótese alguma. Então a gente não estaria aqui, né? A verdade é essa. Se esse plano tivesse dado certo, a gente não estava aqui. A gente comentou essa semana que esses golpistas, né, essas pessoas que inclusive são indiciadas nesse momento, se provam muito mais violentas nesse planejar um golpe do que foi em 64, por exemplo, porque havia uma disposição para matar, para usar força, para usar da violência que não existia no ano passado, nesse momento em si do golpe, né? Como você colocou, eles pretendiam causar uma convulsão social aí que a gente poderia ver tendo uma finalização muito pior do que teve, então assim, com muitas mortes, e eles tinham esse plano, como a gente viu, de execução de fato, de execução de um presidente eleito, do vice-presidente e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, é muito mais violento do que foi ali em 64, e não sou eu que estou dizendo isso, muita gente está apontando esse nível de violência, de disposição para a violência. Então, e daí eu acredito que assim como a 64 depois se mostrou muito violento, a gente teria nesse momento, isso, execução da oposição como um todo. Então, eles não teriam limites, né? Se ali no fato em si não tiveram, não teriam depois. Então, assim, a gente evitou, a gente passou muito perto de algo muito ruim. Muito perto. Eu tenho a impressão que a gente teria mais ou menos a primeira noite do golpe do Chile, né? Quando eles literalmente limparam, né, da forma deles, boa parte do campo progressista chileno com aquele massacre que foi feito no estádio, em outros lugares. Eu tenho a impressão que eles fariam isso. É como se eles tivessem pego uma escola do que deu certo dos outros golpes, do que não deu certo, eles tentariam. E eu acho muito assustador, e eu acho que não caiu a ficha ainda do brasileiro, do que quase aconteceu. Eu acho que isso para mim tá muito claro. Tá todo mundo tratando, às vezes até com risadinha, ia ser envenenado. Não, gente, a gente tá falando de uma tentativa de golpe de Estado por pessoas de alta cúpula das Forças Armadas. Eu acho que eu nunca vi tantos nomes da alta cúpula no indiciamento da Polícia Federal. Eu brinquei até ontem, passou o rodo a polícia no Exército, das Forças Armadas. Então, assim, também é uma situação que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, até que ponto a gente não tem noção da quantidade de pessoas que estão envolvidas e que ainda não apareceram. Tem um filme chamado Labirinto de Mentiras que fala sobre a investigação do nazismo na Segunda Guerra Mundial, na década de 60, na verdade, e aí tem uma fala de um militar americano que ele fala assim:
todo mundo, todas as instituições estavam contaminadas pelo nazismo no pós-guerra. E aí eu faço uma tradução para o seguinte: todas as instituições estão contaminadas com algum nível de bolsonarismo de extrema-direita nesse momento no Brasil. Então, por mais... Isso é o que foi revelado, e eu fico muito preocupado com o que ainda não foi revelado. Né? Quantas pessoas ainda estão em cargo de chefia, em alto comando, e que também estavam ali aderindo a uma possibilidade de golpe de Estado. É por isso que a gente fala tanto sobre essa questão de reforma das forças militares, porque é isso, essa disposição golpista continua existindo nas forças militares. Então, é isso que eu discuti agora com o Fernando Brito. A gente sabe que essa reforma precisa acontecer. Quando e por quem ela vai ser feita, a gente não sabe. Como o Fernando Brito colocou, talvez não é uma prioridade do governo Lula, que talvez nem tenha essa força para fazer isso nesse momento, mas a gente vai ter que fazer em algum momento. Essa questão de luta pela não anistia é um ponto muito importante desse virar a página, da gente chegar nessa punição para não realmente acontecer o que aconteceu em 64, quando a gente sabe que todos foram anistiados e a gente não teve essa história escrita de forma correta, né? Então é muito importante essa luta que se faz agora. Vamos ver. Você acredita que o PGR realmente vai apresentar a denúncia só em 2025? Acha que vai ser mais célere nessa apuração? Eu tenho minhas dúvidas se isso não é um ruído, porque quando eu fui ler essa notícia, né, que o Gonê, porque a notícia era o Gonê disse, né, e quando você olha fontes de dentro da Procuradoria, o que eu soube até ontem é que o Gonê realmente estava esperando esse inquérito, essa documentação, que são mais de 1000 páginas, né, de documentação, de processo, para fazer um indiciamento. Eu não sei se ele vai esperar 2025. Eu espero que ele não espere. Porque eu acho importante, entendeu? Que pegar esse momento que ainda está quente, não esperar as vestes de final de ano e fazer um indiciamento, pelo menos na questão da tentativa de golpe de Estado. Porque eu acho que tá na hora de quem trama contra a democracia ter um mínimo de punição. Né? A gente não teve punições em momento nenhum na história do Brasil. Essa que é a verdade. Né? A gente sempre ou anistiou ou tentava fazer uma coalizão de paz. Não, agora está na hora da gente realmente começar a punir as pessoas que tramam contra a democracia, para que a gente não tenha uma nova geração de extremistas de direita, golpistas e mais violentos do que a geração anterior. Porque a gente tem uma geração de jovens de extrema-direita muito violentos. Então, do mesmo jeito que o 8 de janeiro foi importantíssima a punição, né, de quem fez o 8 de janeiro, para acalmar os ânimos, tanto que você vê que as manifestações bolsonaristas já não enchem como antes, como isso também é importante, a punição de militares que estiveram envolvidos contra o Brasil, porque eu acho que tem que mudar o foco, né? O foco do militar não pode ser um homem Bolsonaro, não pode ser uma ideia de extrema-direita. O foco do militar tem que ser a proteção da nação brasileira. E tentativa de golpe de Estado não é proteção da nação brasileira. Perfeito. Há, de fato, essa especulação sobre Gonê apresentar essa denúncia só em 2025. O que a gente sabe também, enquanto especulação, é que ele não deixaria isso para 2026, já que é um ano eleitoral. Então, de fato, esse processo seria finalizado em 2025. Eu já li, inclusive, que o STF tem um planejamento de julgamento entre abril e março de 2025. Portanto, de fato, o PGR apresentaria essa denúncia, não sei se agora ou no começo do ano, para que esse julgamento aconteça ali no primeiro semestre, pelo menos, de 2025.